Graça e paz de Cristo. Vamos prosseguir na nossa série Romanos, Verdade e Ilusão. Nesta série chegamos ao dia 13 e vamos ler o capítulo 13 de Romanos. O capítulo 13 de Romanos faz parte da segunda etapa da carta que Paulo escreveu aos Romanos. Como nós já comentamos na leitura de Romanos 12, a carta de Romanos se divide em duas partes. Na primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo apresenta o alicerce teórico. Ele apresenta os fundamentos da salvação. E a partir do capítulo 12 até o capítulo 16, que termina a carta, Paulo apresenta os aspectos práticos de tudo aquilo que foi falado nos capítulos 1 ao 11. Então, do capítulo 12 ao capítulo 16, nós temos a parte que apresenta a prática da fé. E ontem, quando nós lemos Romanos no capítulo 12, nós vimos que Romanos 12 fala a respeito da metanoia. Metanoia significa a transformação da nossa mente pela renovação do nosso entendimento. É uma conversão. Você está indo por uma rota, você gira 180 graus e muda o caminho para andar para um novo caminho, o caminho da correção, o caminho da retidão. Isso é a metanoia. E nós falamos ontem que a metanoia, ela não acontece de uma única vez, mas ela vai acontecendo no longo do tempo. Você vai buscando a Deus e a sua mente vai sendo transformada. Cada dia você recebe a renovação do entendimento. Deus vai abrindo o entendimento para as coisas que Ele quer da sua vida. E à medida em que o seu entendimento vai sendo renovado, você deve seguir a Deus, a Cristo, conforme esse entendimento que você vai recebendo até o dia em que Ele chama para herdar o reino de Deus, e que Romanos 12 fala também da vida em comunidade. Nós vimos lá que aquele que passa pela metanoia, pela transformação do seu entendimento, como deve tratar as pessoas à sua volta, a sua comunidade. Hoje nós vamos ler Romanos 13. Continuando nos aspectos práticos, Paulo vai falar a respeito de como o cristão, como o indivíduo vive na sociedade. Ontem nós tratamos da vida na comunidade. Hoje vamos tratar da vida em sociedade. E Romanos capítulo 13 pode ser dividido em três partes. A primeira parte fala a respeito da relação do cristão em relação à lei, em relação à lei terrena, em relação às autoridades, em relação aos governantes, em relação aos juízes, aos magistrados. Paulo vai dizer na primeira parte, dos versículos 1 ao versículo 7, que o cristão, na sua vida em sociedade, deve honrar, deve atender e respeitar as autoridades, deve respeitar a lei que vige no lugar em que ele está. Vamos ler aqui os versos 1 ao 7. Veja o verso 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Esse verso 1 nos faz lembrar da época em que Jesus foi crucificado. Jesus estava diante do governador Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos perguntou para Jesus se ele realmente era o rei dos judeus. E Jesus respondeu: é você que está dizendo. E Pilatos disse para Jesus: você não sabe que eu tenho o poder de vida e de morte sobre você? E Jesus disse para ele: nenhum poder
nenhuma autoridade você teria sobre mim se lá de cima o meu Pai não lhe tivesse dado. Então, nós vemos que, por mais que uma autoridade seja ruim, por mais que uma autoridade constituída na terra seja uma autoridade que pratica o mal, isso acontece pela permissão de Deus. Então, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Você pode perguntar, mas por que Deus permite que em alguns países surjam essas autoridades que são más, que são terríveis? Porque o povo faz a escolha, muitas vezes existe o juízo de Deus. Lendo a história de Israel, você pode lembrar, lendo o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, o profeta Daniel, que o povo de Israel ficou durante 70 anos como escravo na região da Babilônia. E eles ficaram como escravos, primeiramente dos babilônios, que foram até Jerusalém, queimaram a cidade a fogo, levaram eles como escravos, e depois os babilônios foram dominados pelos medos, depois pelos persas, e o povo de Israel ficou lá, como escravo, até se completarem os 70 anos, porque foi uma determinação de Deus como castigo pela sua idolatria, pela sua adoração a outros deuses. Então é Deus que constitui as autoridades. Agora o verso 2. É por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Aquela pessoa que resiste à lei, que resiste à autoridade, que pratica um crime, ela vai trazer a condenação sobre ela mesma, porque ela está resistindo à autoridade, e Paulo está dizendo que quem resiste à autoridade resiste a Deus, porque é Deus que constitui a autoridade. Verso 3: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Então ele está dizendo, ninguém responde a um processo perante os magistrados, perante os juízes, se não tiver feito algo de mal. Se a pessoa fizer o bem, ela terá o louvor da autoridade. Verso 4. Porque ela, a autoridade, a lei, é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Debalde significa inútil. Então, não traz de maneira inútil a espada. A espada aqui é a condenação, é a justiça. Ele está dizendo que a lei, ela é ministro de Deus. A autoridade, ela é constituída por Deus. Ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de forma inútil, de forma desnecessária a espada. A espada vem porque a pessoa praticou o mal. Por quê? Porque a lei, a autoridade é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Verso 5. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Paulo aqui vai dizer, não fiquem preocupados com medo do castigo, mas fiquem mais atentos à consciência de que é Deus que constituiu as autoridades. Verso 6. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Veja que o verso 6, ele fala claramente sobre a obrigação de pagar os impostos, pagar os tributos.
7. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Então aqui, do verso 1 até o verso 7, nós vemos que a vida do cristão em sociedade deve ser uma vida de respeito às leis, de respeito às autoridades. Então vai do versículo 1 até o versículo 7. Até o versículo 7. Agora, no versículo 8, 9 e 10, nós temos uma segunda parte, que fala que o cristão, na sua vida em sociedade, ele deve viver amando ao próximo. Ele deve viver em amor. Veja o verso 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Então ele está dizendo, a lei de Deus é essa, é amar ao próximo. Verso 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, quando ele fala isso aqui, ele está dizendo, se você ama o próximo, você não vai adulterar. Porque você ama o seu marido, você ama a sua esposa, e você não vai querer ver o sofrimento. Aquele que ama o próximo não vai atentar contra a vida do próximo, ele não vai matar. Aquele que ama o próximo também não vai furtar, porque ele sabe como é ruim perder algum bem que trabalhou para conquistar. Aquele que ama o próximo não vai dar falso testemunho para prejudicar o seu próximo. Quem ama o próximo também não cobiça o que é do próximo. Então, Paulo vai dizer aqui, na nossa vida em sociedade, devemos amar o próximo. Devemos amar o próximo, devemos amar uns aos outros, que é aí nisso que cumprimos a lei. O verso 10 fala, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Se você age com amor, você cumpre a lei. Essa é a segunda parte de Romanos capítulo 13. Então a primeira parte do versículo 1 até o versículo 7, falando que na vida em sociedade o cristão deve obedecer às autoridades e à lei. Do verso 8 até o verso 10, deve viver em amor ao próximo. E agora nós temos a última parte, do verso 11 até o verso 14. Ele fala que na nossa vida em sociedade, nós devemos viver despertados do sono. Devemos viver na luz e fugir da escuridão das trevas. Ele fala no verso 11, e isto digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ele fala a respeito do sono espiritual. Vamos lembrar aqui de Mateus capítulo 25, quando Jesus contou a parábola das 10 virgens. Jesus disse, havia 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E todas as 10 levaram as suas vasilhas com azeite para aguardar a chegada do noivo. Mas as 5 prudentes levaram azeite a mais, e as 5 loucas foram com azeite pendente. Então, perto da meia-noite, todas se despertaram
E as loucas pediram que as virgens prudentes lhes dessem um pouco do seu azeite. E as prudentes disseram: Ide e comprai. Então elas foram comprar o azeite, mas deu meia-noite, e o noivo levou as virgens prudentes, e quando as loucas voltaram, o noivo já havia partido, e Jesus, nessa parábola, ensina sobre a importância de sempre buscar a presença de Deus, de sempre estarmos com a leitura da palavra, na oração, no jejum. E Paulo fala aqui no verso 11: digo isto, que devemos andar na luz, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. 12. A noite é passada, ou seja, as obras da escuridão, as obras das trevas, as coisas erradas que praticávamos, aquilo que estava no escuro, a noite é passada, deve ficar no passado, e o dia é chegado, ou seja, o tempo da luz é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias. Aqui ele vai falar a respeito do que é andar na luz. O que é andar na luz do dia? É não andar em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Quando ele fala aqui, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo, vistam-se das roupas, da forma como Jesus agia. Revistam-se, e ele fala aqui, revistam-se. Então, revestir-se não é apenas vestir as roupas, a forma como Jesus pensava, como agia, como falava, como ensinava, como vivia a sua vida, mas é revestir-se de Cristo. Significa, lembrando da parábola das virgens prudentes e das virgens loucas, ter mais azeite, procurar estar mais alinhado com o que Jesus fazia. Uma das formas que podemos usar para pensar se estamos andando na luz é perguntar sempre, antes de falar, de fazer alguma coisa, se Jesus faria aquilo. O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Diante dessa situação, o que Jesus faria? Então essa é a leitura de Romanos, capítulo 13. Um capítulo que mostra como o cristão deve viver em sociedade. É prática, colocar a palavra na prática. Respeitar as autoridades e a lei, amar uns aos outros com respeito, porque o amor é o cumprimento da lei. Quem ama não adultera, não furta, não dá falso testemunho, não cobiça e também não inveja. E por último, devemos rejeitar a noite, rejeitar as obras das trevas e caminhar na luz, fugindo das glutonarias, das bebedices, das dissoluções, das contendas e da inveja, revestindo-se do Senhor Jesus Cristo, ou seja, tomando o padrão de Jesus como modelo a ser seguido. Isso não significa que vamos conseguir ser como Jesus. A nossa natureza é pecadora, mas revestir-se de Jesus é tomar toda a dedicação, entregar toda a vida, a cada minuto, a cada segundo, cuidando de andar na luz,
porque é nesse zelo, é nesse cuidado que, quando nós, por vezes, resvalamos, que podemos já retomar no segundo seguinte, pedindo perdão ao Senhor e já se levantando e já pedindo para receber o revestimento da presença do Espírito Santo para prosseguir. Tendo Jesus como modelo, tendo Jesus como padrão, tendo Jesus como mestre, nós não tropeçamos. Quero dizer, às vezes nós tropeçamos, mas nós não ficamos nas trevas. Quando nós escorregamos, tropeçamos, imediatamente nós buscamos o socorro e podemos receber o socorro e prosseguir. Mas quando deixamos de olhar para Cristo e começamos a olhar para o mundo, nós tropeçamos e vamos caindo. Tropeçamos e corremos o risco de perder a salvação e de ficar mais afastados do Senhor. E é isso que Paulo vai dizer aqui em Romanos 13. Preste atenção, revista-se do Senhor. Procure sempre se revestir do Senhor, porque é tendo esse compromisso que você permanece firme e ligado a Ele até o fim. É de glória em glória, é de graça em graça, é de minuto a minuto, de segundo a segundo, sempre focando no Senhor. Amanhã vamos fazer a leitura de Romanos 14. E Romanos 14 fala a respeito da vida do cristão no relacionamento com as outras pessoas no que diz respeito à tolerância. Romanos 14 fala sobre a tolerância na convivência entre as pessoas. Como lidar no dia a dia com as questões entre as pessoas. Como o cristão lida nesse relacionamento entre as pessoas. Até lá. E agora faço um convite a você que está acompanhando essa série. De repente você frequenta a igreja, de repente você lê a Bíblia, mas você, por alguma razão, ainda não entregou a sua vida a Jesus. Sabe que existem muitas pessoas que gostam de participar dos cultos, vão à igreja, gostam de ouvir a palavra, mas elas se sentem indignas de aceitarem a Jesus. Elas pensam assim: eu sou muito pecador. Eu não posso aceitar a Jesus porque, às vezes, eu tropeço. Eu faço isso, eu faço aquilo, então eu gosto de estar na igreja. Existem pessoas até que servem na igreja. Eu conheci outro dia um homem que ele se dispunha a levar os pastores, para as visitas nos hospitais, nos presídios, mas ele não aceitava Jesus. Ele disse assim: eu sei que essa obra é boa, então eu faço questão de levar os pastores para alcançar as pessoas, mas eu mesmo, eu tenho muitos erros. Eu não acho que posso aceitar a Jesus. E fizemos o apelo, mas mesmo com o apelo ele disse: não, eu não vou aceitar, porque eu não posso aceitar. Participando dos cultos, sendo uma pessoa que disse com a própria boca: eu já vi Deus operar coisas poderosas, mas eu não posso aceitá-lo. Não pense dessa forma. Talvez você está ouvindo essa mensagem e também pensa assim. Mas o Senhor Jesus morreu para nos dar a salvação. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. Nós estamos lendo a carta de Romanos e nós vimos no capítulo 1 que o Evangelho
é Jesus e que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós lemos em Romanos, no capítulo 10, que duas coisas são necessárias: crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessar com a boca a Jesus. Então não perca seu tempo deixando de aceitar a Jesus e ter a sua vida completamente diante dele. Faça essa oração agora, confesse a Jesus, ele sabe das suas fraquezas e é ele que nos socorre. Nós lemos em Romanos, no capítulo 8, que existe esse combate entre a lei da carne e a lei do Espírito, mas que o Espírito Santo nos ajuda nessa luta entre a carne e o Espírito. Então creia que a lei do Espírito derrota a lei da carne. Basta você entregar a sua vida a Ele e sempre buscar se revestir de Cristo. Faça essa oração de confissão comigo. Faça essa oração agora. Declare: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, procure, você que não participa de nenhuma igreja, procure uma igreja para que você possa meditar na palavra de Deus, aprender a vontade de Deus que está na palavra dele. Siga ele, participe dos cultos de oração. A oração é uma forma de conversar com Deus e de ganhar intimidade com Ele. Quanto mais você conversa com Ele, mais você se torna sensível para ouvir a voz de Deus para a sua vida. Deus abençoe, dê glória ao Pai por Ele ter enviado Jesus, dê glória a Jesus porque Ele entregou a vida por nós e nos salvou, dê glória ao Espírito Santo porque é Ele que nos ajuda, nos guia e nos orienta até chegarmos ao céu.